Em nome do presidente da ARI, Luiz Adolfo, um bom dia para todos vocês que estão aqui. Estamos hoje, então, dando continuidade ao painel eleitoral ARI 2018, que está entrevistando os candidatos ao cargo de governador do Rio Grande do Sul. As entrevistas terão 1 hora e 15 minutos de duração, 1 hora para perguntas feitas pelos colegas jornalistas convidados e, após isso, 15 minutos, então, abertos para as perguntas da nossa plateia. Os colegas convidados de hoje são os jornalistas Pedro Garcia, da Gazeta do Sul, de Santa Cruz do Sul, e Daniela Salé, que já atuou na RBS, Band e TV Assembleia. O nosso quinto entrevistado é o candidato Eduardo Leite, do PSDB. Ele tem 33 anos, é natural de Pelotas, bacharel em Direito e foi prefeito de sua cidade natal de 2013 a 2016. Conforme já foi informado às assessorias, neste painel haverá checagem de precisão das informações prestadas pelos candidatos. Trabalho realizado pela ONG Pensamento através do projeto Filtro. Para acompanhar essa análise, basta acessar o site pensamento.org. Inclusive, a checagem das informações prestadas pelos candidatos Júlio Flores, do PSTU, Roberto Robaina, do PSOL e Jairo Jorge, do PDT, já estão disponíveis no site para quem quiser acompanhar. E para que várias perguntas possam ser feitas, candidato, eu peço gentilmente que o senhor respeite o tempo médio aí de 3 a 5 minutos para cada resposta. Entendendo a complexidade da pergunta, eu comprometo. Serão abordados prioritariamente 5 temas: administração e finanças públicas, saúde, segurança, educação e comunicação. Bom dia, candidato. Primeiramente, obrigada pela presença, obrigada também pela presença dos colegas convidados. 5 minutos iniciais para a sua apresentação inicial, explicando por que gostaria de ser governador do Rio Grande do Sul. Tudo bem, bom dia. Tá ligado o microfone aqui, estamos vendo bem. Quero agradecer o espaço que nos proporcionam aqui na ARI e a gentileza da atenção de todos. Bom, eu fui prefeito de Pelotas de 2013 a 2016. Pelotas é uma cidade extremamente complexa de ser administrada, à medida em que nós somos a 3ª maior cidade do estado, mas não somos a 3ª maior economia, nós somos a 9ª economia do estado, o que nos polo de uma região que sofreu muito economicamente e, por consequência, quer que eu pegue outro microfone? Acho que sim. Acho que está desligado, não está? Está ligado. Não, está ligado, mas... Vamos fazer aqui. Polo de uma região que empobreceu muito, teve muitas dificuldades econômicas e, por consequência, nós temos menos recursos para atender a demandas maiores. Na última eleição, em 2016, decidi não concorrer à reeleição, porque sou crítico da reeleição do nosso sistema político brasileiro. Não, peraí. Alô? Já aqui, vou segurar. Crítico à reeleição, me desculpa, que a troca de microfone me atrapalhou a linha de raciocínio. Eu decidi não concorrer à reeleição porque no nosso sistema político brasileiro você tem 25 partidos com representação no Congresso e quem concorre à reeleição estabelece as negociações de alianças, que são naturais de um sistema especialmente tão fragmentado politicamente como o nosso, dentro do gabinete oficial. E aí acho que isso acaba significando problemas para governos e para a sociedade. Por isso não concorri à reeleição, mas apoiei a minha vice-prefeita, a Paula Mascarenhas, e ela foi eleita no primeiro turno. Pela primeira vez isso aconteceu em Pelotas, desde que nós temos eleições de 2 turnos, e ganhou com a maior votação, aí, pelo menos da história recente do município, com 60% dos votos, 59%, já que temos aí filtros de checagem, então quase 60% dos votos já no primeiro turno, o que foi uma votação muito expressiva, especialmente se você comparar com as outras 4 cidades que têm segundo turno no Rio Grande do Sul, que tem mais de 200 mil eleitores, e onde nenhum dos prefeitos concorria à reeleição, todos tinham seus candidatos, e nenhum conseguiu eleger o seu sucessor. Nem em Porto Alegre, nem em Caxias, nem em Canoas, nem em Santa Maria, os prefeitos conseguiram ajudar a eleger os seus sucessores, todos eles perderam as eleições, o que demonstra que nós tivemos uma administração diferenciada e também que o contexto todo era desfavorável aos prefeitos para a reeleição, e neste contexto desfavorável é que nós conseguimos ter sucesso. Saí do mandato com 87% de aprovação
E tudo isso conduziu para que o meu nome começasse a ser lembrado como uma alternativa para o governo do Estado. Eu digo que política é missão, né? A gente não escolhe, nós somos escolhidos no final das contas, e comecei a ser provocado por colegas de partido, de outros partidos, para que eu pudesse liderar um projeto para o Estado. E aceitei o desafio porque eu vejo que o Rio Grande do Sul precisa de uma mudança profunda, inclusive de mentalidade em governo. O governo precisa se abrir à parceria com o setor privado, enxergar no setor privado um parceiro fundamental para a retomada de desenvolvimento. Acho que o Estado precisa enfrentar os problemas estruturais, e certamente nós vamos discutir isso aqui hoje, as questões das contas, o desajuste entre receita e despesa, questões estruturais do próprio governo precisam ser enfrentadas, mas ele não pode ficar refém disso. Ele tem que, paralelamente, liderar um projeto de desenvolvimento que estimule a vinda de investidores de fora para cá e os próprios empreendedores locais também a estarem animados em relação ao Estado e ao seu futuro. E para isso a gente tem que ter uma agenda de competitividade que anime esses investidores para investirem aqui no Estado. E a agenda de competitividade passa por, na minha visão, 5 pilares. Infraestrutura, nós vamos discutir, vou só elencar aqui: infraestrutura, burocracia, carga tributária, educação e segurança pública. E só quero aproveitar um momento inicial para valorizar aqui que, como profunda responsabilidade e comprometimento com a segurança pública, nós temos ao nosso lado o meu candidato a vice-governador, que me acompanha aqui, o delegado Ranulfo, foi chefe da Polícia Civil do Estado, delegado da Polícia Civil, ex-secretário de Segurança Pública de Canoas, porque segurança pública é, sem dúvida nenhuma, um dos pilares de melhoria de qualidade de vida e, inclusive, de desenvolvimento econômico para o Estado. Obrigada, candidato. A partir de agora, então, nós abrimos espaço para as perguntas feitas pelos colegas jornalistas convidados. Bom dia. Bom dia, Ed. Bom dia, candidato Eduardo. Bom dia, Pedro, colega. Bom, eu acho que a gente pode objetivar os temas exatamente para termos tempo de abordar todas as propostas. Então, o senhor pretende substituir o governador Sartori. Uma das marcas do governo Sartori, não há dúvida nenhuma, especialmente no que diz respeito ao servidor público, é o parcelamento dos salários. O que o senhor pretende fazer em relação a isso, uma vez que é sabida a carência dos recursos públicos, não é? E o impacto disso, por outro lado, na vida desses servidores e de suas famílias? O que o senhor pretende fazer em relação ao parcelamento dos salários? Olha, não apenas na vida dos servidores, das suas famílias, mas na sociedade toda. Eu tenho, além do que isso significa na perda de qualidade da prestação dos serviços, porque os servidores se sentem desmotivados, inseguros, e isso afeta a qualidade da prestação do serviço, andando pelo interior especialmente. Não são poucas as reclamações que me vêm de comerciantes, por exemplo, por terem as suas vendas afetadas, porque um público importante são os servidores que, sem poderem ter previsibilidade no pagamento, não podem fazer uma compra a prazo, um crediário, enfim, porque não sabem quando é que vão receber e, consequentemente, afeta o seu poder de compra, a sua capacidade junto ao comércio. Então é um problema econômico para o Estado, inclusive, isso. Eu sou de uma família de servidores públicos, né? Meus pais, meus irmãos são servidores públicos, todos admitidos por concurso. Eu digo que eu sou servidor também, só que admitido pelo voto popular nas posições em que eu vim a ocupar. E entendo que o servidor é fundamental, tanto é que quando o prefeito de Pelotas, nós organizamos toda a política de fluxo de caixa da prefeitura para passarmos a antecipar o pagamento dos servidores, que era feito no 5º dia útil do mês seguinte. Desde o primeiro ano do governo nós passamos a pagar dentro do mês de competência, no último dia útil do mês de competência, e garantimos reposição da inflação todos os anos para os servidores na prefeitura de Pelotas, a reposição integral da inflação. Apenas no último ano fizemos isso de forma parcelada. No Estado a gente vai ter que fazer, se a gente tem um desequilíbrio de receita e despesa, a gente tem que atuar nas duas frentes. Eu preciso promover reestruturação da máquina administrativa para a redução de despesas com custeio também, isso evidentemente é um foco, mas eu preciso reconhecer que 70, segundo dados da STN, a Secretaria do Tesouro Nacional, de 2017,
78% da despesa do orçamento do Estado é com pessoal e encargos sociais. Cerca de 18% são os gastos com o custeio da máquina, que já é menor do que o de outros estados. Então a gente tem menos a cortar em custeio do que outros estados poderão ter, por exemplo. A maior parte do meu gasto está em despesa com pessoal e encargos sociais. Então vou ter que trabalhar dentro dessa reestruturação, sim, com diálogo com os servidores, com os sindicatos, mas reconhecendo que se a gente quer reestruturar as despesas e as contas do Estado, passa por revisão de estruturas de carreira, não é para ir contra, é para ir a favor dos servidores, porque há um aumento vegetativo da própria folha que beneficia alguns servidores que conseguem ter acesso a gratificações e outros benefícios, em detrimento da grande massa dos servidores públicos que acaba sendo penalizado. Vai ser necessário continuar o parcelamento, o senhor acredita? Eu acredito que no primeiro ano de governo a gente consegue colocar o salário em dia. A nossa grande meta é um compromisso nosso, buscar viabilizar para o primeiro ano de governo colocar o salário em dia. Candidato, bom dia colegas, agradecer ali pela oportunidade de estar aqui. Candidato, o senhor falou logo no início da sua fala, defendeu uma nova relação entre Estado e setor privado. Gostaria de saber no seu governo até onde iriam as privatizações e queria saber o que o senhor pensa a respeito de outra medida que marcou a gestão Sartori, que foi a extinção de fundações do Estado, como por exemplo a TVE. Bom, sobre as privatizações, eu entendo que o foco deve estar nas empresas que são deficitárias. Especialmente a CE, ela tem um problema de sustentação dos seus investimentos. A CE não é dona da energia elétrica, as pessoas precisam compreender isso. Tem muitas pessoas que não entendem isso, porque não é do seu cotidiano. Ela é uma concessionária do serviço, num contrato de concessão com o governo federal. E ela tem que respeitar indicadores de resultados que, se não forem atingidos, ela pode perder a concessão. E ela há uma projeção da necessidade de investimentos nos próximos anos de cerca de 2 bilhões de reais se ela quiser manter a concessão. Então, e ela não tem essa capacidade financeira, seria chamado o Estado a fazer esse aporte, e não é desejável que o Estado retire recursos de outras ações prioritárias para a população, como saúde, educação e segurança, para fazer o aporte numa empresa na prestação de serviço de energia elétrica. Então eu entendo que ela é de ser operada com a iniciativa privada, e o papel do Estado, né, é regular, é fiscalizar, mas não operar diretamente esse serviço. Em outros casos, como o caso da Sulgás, por exemplo, ela não tem déficit financeiro, mas há um problema de investimento, né? Esses dias recebi uma reclamação de um empresário que justamente reclamava, mesmo passando a rede de gás aqui em Porto Alegre na frente da empresa dele, a projeção para conseguir ligar o gás central aí para a sua empresa era de que poderia levar 1 ano para fazer a ligação. Isso tira também competitividade do Estado quando você tem serviço demorado, né? Pouca efetividade desse serviço. Acho que a CRM corretamente está encaminhada também nesse sentido. O Banrisul, eu entendo que não é o caso de privatização do Banrisul. Acho que ele cumpre uma função, não é deficitário, cumpre uma função pública relevante, pode ser estratégico num projeto de desenvolvimento para o Estado, inclusive buscando ajudar a viabilizar fundos garantidores para projetos de parceria público-privado. Entendo que investimentos em infraestrutura, quando eu falo em parceria com o setor privado, vem aí também a questão de concessões em rodovias, né? A infraestrutura é determinante para que o Estado seja competitivo, que possa reduzir o custo da logística no Estado, nos tornando mais atraentes a investimentos. E o PELT, o Plano Estratégico de Logística e Transporte, aponta a necessidade de 25 bilhões de reais de investimentos em infraestrutura no Estado, só em rodovias, e outro tanto em ferrovias, hidrovias, aeroportos. Só em rodovias 25 bilhões, não preciso nem dizer que o Estado não tem essa capacidade financeira, né? Claro que ele precisa buscar parceria do setor privado para fazer esse investimento. Por isso que eu defendo um programa de concessões que viabilize as ampliações de capacidade das rodovias. Sem prejuízo da manutenção da EGR. Eu defendo a extinção da EGR. Acho que a EGR não deveria existir. Porque a EGR, ela hoje é concessionária, na verdade não tem nem contrato de concessão, ela tem a concessão das rodovias,
sem ter um contrato que estabeleça obrigações dela em relação ao Estado, ou seja, ela recolhe em pedágio e não tem obrigação de reinvestimento disso, né? Isso é um problema. E mais do que isso, ela acaba ficando com rodovias que têm maior viabilidade de fluxo de veículos, me faltou a unidade agora, enfim, o VDM, o valor diário médio, na verdade, né, de circulação, o que é essencial que a gente possa utilizar essas rodovias para concessão de iniciativa privada, viabilizando os investimentos, e aí estudando se o melhor vai ser fazer em polos rodoviários, em que a rodovia com maior fluxo ajuda a financiar rodovias de menor fluxo, ou simplesmente pela desoneração do Estado da obrigação de investir nessas rodovias, a gente consegue pegar os recursos que o DAER hoje, que o Estado aportam nessas rodovias, para colocar naquelas rodovias onde há menos interesse comercial. Sobre a extinção de fundações, acho que na maior parte delas, acho corretamente encaminhada. Algumas têm o questionamento, como o caso, você me perguntou especificamente da TVE, eu não tenho que a TVE faça sentido ter uma TV pública na estrutura vigente. Acho que você pode pensar outras formas de o Estado ter atuação para garantir comunicação que atenda ao interesse público e não apenas aos legítimos interesses comerciais de quem trabalha com isso, mas não necessariamente tendo uma emissora de televisão, especialmente pela alteração de plataformas, exatamente. Você tem uma nova forma de comunicação, não é? Você tem está se alterando profundamente esse mundo da comunicação, e uma emissora de televisão não me parece estratégico nas mãos do Estado nesse momento, até pela dificuldade que o Estado tem de promover os investimentos para poder se ajustar a essas novas plataformas. Candidato, nós estamos na Casa da Imprensa do Rio Sim. Grande do Sul, então eu preciso deixar bem claro, do seu ponto de vista, o que o senhor prevê é a extinção efetiva da TVE? Sim, a TVE eu entendo que ela... Deixar de existir mesmo? No formato como ela está, sim, certamente. Nós podemos discutir uma reformatação de uma política de comunicação em que o Estado tenha uma estrutura com plataformas que deem acesso à população dos conteúdos que se julguem de interesse cultural, educativo, mas não necessariamente tendo uma emissora de televisão. O Estado não consegue promover os investimentos para ter efetividade nessa forma de política de comunicação. Nem numa estrutura menor, diferenciada, o canal não pertenceria mais no mesmo formato que é hoje. Você pode nesse sentido, ter parceria com o setor privado também, entendeu? Para poder ter a operação. Na verdade, qual é o problema, né, dessas estruturas públicas que concorrem com os setores da iniciativa privada? Porque é uma concorrência, né? Ou seja, não adianta a gente ter uma estrutura que tem traço de audiência, com um peso grande para o Estado, por mais que a gente entenda que atenda ao interesse público. Como é que a gente pode potencializar isso para, com um custo menor ao Estado, ter maior alcance e efetividade? Se tem uma necessidade de atualização de plataformas, de tecnologias, e o Estado não consegue fazer isso por dois motivos. Um é financeiro, o Estado não tem recursos, e o segundo é burocrático. Quando tem recursos, ele não consegue rapidamente se atualizar, porque ele passa por processo licitatório, por concursos públicos. Você não consegue atualizar a tecnologia e o perfil de profissionais rapidamente quando você está engessado pela burocracia imposta pela legislação. Então essa atualização ela é mais lenta dentro da esfera pública. Então eu entendo que você tem que fazer parceria com o setor privado. Então pode ser o caso na questão de um canal de comunicação do Estado ser em parceria com o setor privado, em que você traz o setor privado para fazer operação, investimento, e estabelece políticas de conteúdo que atendam ao interesse que o Estado tenha de prover à sociedade, de conteúdo educativo e cultural, principalmente, né? Aquilo que vai ter menos interesse comercial, para que na comunicação não se guie apenas pelo interesse comercial da audiência, como eu disse, legítimo, e tenha um conteúdo que possa atender ao interesse público. Mas, certamente, isso tem que ter sustentabilidade, né? E na forma atual como está dado, não tem sustentabilidade. O Estado precisa sustentar uma emissora de TV que não tem a audiência que deveria.
Ou a sustentação se dá como? Através de patrocínio de outras empresas públicas, na verdade, que acabam patrocinando. Então, é isso que precisa ser revisto. Toda a concepção precisa viabilizar-se do ponto de vista econômico, financeiro e atingimento dos objetivos. Candidato, vamos entrar agora em um tema que eu tenho certeza que os nossos convidados têm muitos questionamentos, que é a saúde, principalmente por causa das notícias atuais que a gente vem acompanhando. Vou passar para a Daniela. Eu começaria, claro, a saúde, imagino que seja uma preocupação permanente, o nosso problema no país é crônico, mas eu começaria com esse assunto recente que diz respeito à situação lá no seu município, em Pelotas, dos laudos equivocados, dos diagnósticos equivocados. De uma maneira geral, para quem ainda não acompanhou, os exames de Papa Nicolau para diagnosticar o câncer de colo de útero eram feitos por amostragem. Não, vamos corrigir isso. Há uma denúncia. Claro, perfeito. Sem comprovação e estão fazendo análise disso. A prefeita está investigando, está cobrando muito em cima. Sem dúvida, sem dúvida. É uma denúncia grave. Mas é gravíssimo, tanto que ontem houve o falecimento de uma das mulheres que teria tido esse diagnóstico equivocado a respeito da previsão. Porque há uma denúncia de que os exames seriam feitos por amostragem. Exato. Não, está bem claro, há uma denúncia. Que houve uma afirmação de que os exames eram feitos. Eu vou retificar. Há uma denúncia, mas ontem houve o falecimento de uma das pessoas que não teria tido, uma mulher que não teria tido o diagnóstico correto a respeito. Teria feito o exame na rede pública. E 2 meses depois. Então, nesse sentido, isso é um fato, né? O senhor acha que de alguma forma esse fato afeta a sua campanha? Não, sem dúvida nenhuma, os nossos adversários querem fazer uso político, o que é muito triste, fazer uso político de um assunto que afeta a vida das pessoas, que mexe com saúde, enfim, é claro que isso é muito ruim. Há uma denúncia grave. É importante a gente recolocar algumas verdades sobre esse assunto aqui. O laboratório que faz os exames do Papa Nicolau em Pelotas é o mesmo contratado pela prefeitura desde 2000. Atravessou o governo do Partido dos Trabalhadores, de 2001 a 2004, depois outras 2 administrações, antes de chegar na nossa administração. E antes de ser contratado pela Prefeitura em 2000, já era contratado pelo Estado, pelo INAMPS. Historicamente é este laboratório que faz essa análise, não apenas para Pelotas, para os municípios da região toda. Quando em 2014, se eu não me engano, o governo federal, o Ministério da Saúde, fez um credenciamento dos laboratórios para atendimento pelo SUS, para fazer os exames de pré-câncer, foi o único laboratório que se apresentou e foi credenciado pelo Ministério da Saúde para fazer o único laboratório em Pelotas, naquele momento, a ser credenciado, e por isso continuou sendo ele a prestar os serviços. Então, quando houve uma suspeita em relação a uma unidade básica de saúde relatou que tinha caído para 0 o número de exames diagnosticados para o câncer, a Vigilância Sanitária de Pelotas fez, isso foi no ano passado apenas, fez a análise, foi ao laboratório, identificou condições técnicas e tudo mais e atestou que o laboratório tinha as condições para fazer os exames. Aí vem uma denúncia baseada nesta suspeita por ter caído a 0, o que antes era com alta irregularidade nessa unidade de saúde. Teve um ano que foi 1, teve um ano que foi 2, teve um ano que foi 12, teve outro ano que caiu para 1 e nunca gerou suspeitas. E de 12 para 1 nunca gerou suspeitas. Quando caiu a 0 foi que não foi uma suspeita, foi o que elas dizem ali, que naquele documento que o posto de saúde e os profissionais assinam, diz: estamos inseguros em relação ao resultado. Em nenhum momento alguém sugere que os exames sejam feitos por amostragens. Essa denúncia não tem base nenhuma, na verdade, que diga que os exames sejam feitos por amostragem. Poderia a denúncia ser de que nem são feitos os exames, poderia ser a denúncia de que são feitos aleatoriamente, enfim, sei lá, tem uma série de hipóteses que só quem sabe a forma como é feito o exame, efetivamente, é a médica no laboratório que faz as análises dos exames. E que quando a prefeitura exigiu o relatório de monitoramento interno que seja assinado por outro profissional, foi apresentado.
no ano passado, pela Vigilância Sanitária, foi exigida essa documentação, de acordo com o que a portaria do Ministério estabelece, foi apresentado este relatório do monitoramento interno. Então, tudo indicava que o laboratório estava cumprindo aquilo que a portaria do Ministério da Saúde estabelece. Inclusive, há responsabilidade na portaria do Ministério da Saúde do Estado de fazer fiscalizações. O Estado não fazia as fiscalizações. A única fiscalização que houve foi da Vigilância Sanitária do município de Pelotas. Então, há uma denúncia grave, não há provas dessa denúncia. O que há uma insegurança em relação ao que aconteceu. Há esses casos que agora surgem, na verdade, que estão sendo apresentados. Tem que haver apuração. Os laudos não são analisados no gabinete do prefeito, né, e nem na Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde contrata um serviço, o laboratório é responsável, e o laboratório tem um profissional técnico credenciado, um médico que faz análises. A responsabilidade objetiva dessas pessoas, desse laboratório, que garante, inclusive, que as lâminas foram levadas para a perícia agora, que fazia as análises todas, e essa documentação está disponível. Então é um caso de uma denúncia grave, que está sendo apurada e que deve ser com todo rigor apurada, por mais que não existam as bases da denúncia para comprovar que sejam feitas por amostragem. É uma denúncia que mexe com vidas, e isso, para nós, exige todo o rigor, e por isso que a prefeita Paula se dedicou especialmente a esse assunto, porque essas mulheres são vítimas, e a prefeitura, como contratante do serviço, é também uma lesada se, de fato, o laboratório não estava fazendo as análises. O nosso compromisso é com rigor. Eu não sou mais prefeito, na verdade, a denúncia vem desses meses para cá, mas o que eu posso dizer, e que acompanho da prefeita Paula, é o compromisso com o rigor na apuração para garantir que a verdade apareça, e lamento que se tente fazer o uso político disso. Nós não podemos prometer um governo que não tenha problemas. O que nós podemos nos comprometer é qual será a nossa atitude quando os problemas aparecem. O problema está aí, está dado, vamos apurar, nada para debaixo do tapete, muito rigor para poder identificar o que está acontecendo. Agora, candidato, o senhor falou em vidas, né? E nós vemos acompanhando nos últimos anos, em várias regiões do estado, hospitais enfrentando severas dificuldades para se manter, principalmente em função do represamento de repasses por parte do estado. Na minha região mesmo, aí encontramos hospitais que são fundamentais e que vêm enfrentando dificuldades muito grandes em função dessa situação. Alguns municípios registram aí 5 milhões de dívida acumulada do estado nos últimos anos. O senhor há pouco disse que acredita ser possível regularizar os pagamentos aos servidores no primeiro ano de governo. É possível se comprometer com a regularização dos repasses para a área da saúde, que é a área mais essencial de todas? Sem dúvida nenhuma, é outra prioridade. Eu diria que a regularização desses pagamentos são os principais. Antes mesmo de estabelecerem-se novas políticas públicas, que eu acho que também têm que ser trabalhadas, garantir o pagamento e os repasses em dia é fundamental. Estive visitando recentemente, aí, nas minhas andanças pelo interior, vários hospitais que vão se endividando, porque tem que buscar eles financiamentos de instituições bancárias, financeiras, para arcar com as despesas que eles têm e que se avolumam diante da falta dos repasses ou dos atrasos nos repasses por parte do governo do estado. Acho que é importante a gente resgatar que boa parte desse problema vem lá de uma irresponsabilidade que eu considero, que é quando o governo assumiu uma despesa continuada, ou que gerou uma expectativa nos hospitais que fosse garantida no tempo, com o IOSP, que era um incentivo hospitalar, que complementava recursos para os hospitais no governo do Partido dos Trabalhadores no estado, e que tudo aquilo era sustentado com recursos dos depósitos judiciais, né? Então entra um novo governo, não tem mais recursos de depósitos judiciais, eles cortam esse IOSP, que é esse incentivo, e os hospitais que já tinham feito os investimentos, organizado seus leitos para fazer toda a atenção no SUS, contando com esses recursos, deixam de contar com esses recursos. Então aí tem um primeiro problema. E paralelamente a isso, os recursos outros contratados sofrem atrasos. Então isso fere diretamente o planejamento financeiro dessas instituições, gerando atrasos em pagamentos para os seus profissionais. Boa parte dos hospitais estão pagando também parcelado ou com atraso de pagamento dos servidores, e compromete todo o funcionamento do sistema de saúde. Hospitais que fecham leitos, e fechando leitos sobrecarregam estruturas de outros hospitais, de pronto atendimentos,
de unidades de emergência. Então, regularização do pagamento é fundamental para garantir a sustentação da forma atual e, claro, junto com isso, paralelamente, a revisão das referências regionais em alta e média complexidade para poder garantir melhor resolutividade da saúde na média e alta complexidade, consultas com especialistas, cirurgias eletivas e tudo mais, isso referenciando nas regiões para ter sustentabilidade econômico-financeira e proximidade física para evitar o processo de ambulancioterapia, que se chama em relação à capital do estado, né? Os municípios têm que muito trazer a capital do estado, sobrecarregando aqui e gerando transtornos e problemas para o atendimento na ponta. Paralelamente a isso ainda tem que se trabalhar a questão da atenção básica. Acho que o estado tem que ser muito parceiro dos municípios para viabilizar a atenção básica, cumprindo a sua missão de promoção e prevenção, com estímulo a hábitos saudáveis na população. A gente criou isso lá em Pelotas, uma rede de postos de saúde chamada Rede Bem Cuidar, que tem acoplado ao serviço de atendimento clínico da Unidade Básica de Saúde atividades de educação física, nutricionista para orientação de hábitos saudáveis de alimentação, atendimento psicológico, outros atendimentos que foram criados junto com a população, com os servidores da unidade de saúde, que foram ouvidos para que construíssemos nas unidades condição de promoção de bem-estar e de saúde, e se apurou a diminuição do número de necessidade de atendimento clínico, pessoas que recorriam ao atendimento clínico, especialmente na terceira idade, e que hoje estão contempladas em outros serviços. Então você tem que olhar, ter essa visão sistêmica, garantir, buscar a estruturação da política fiscal do Estado de forma a garantir o cumprimento dos investimentos, na verdade no custeio necessário na área da saúde, no pagamento de dinheiro dos servidores e muito foco aqui na segurança pública também, e paralelamente a isso trabalhar melhoria de atendimento, contemplando da atenção básica até a estruturação regional da alta e da média complexidade. Candidato, vou seguir falando em vidas, só que agora na área da segurança pública. O senhor já fez referência ao seu candidato a vice-delegado Ranolfo, que lhe acompanha, e isso revela também a sua preocupação com este tema. Como é possível dar um basta à violência? O senhor tem se manifestado inúmeras vezes a respeito dessa preocupação, e também eu gostaria de lhe ouvir a respeito da proposta de criação da Secretaria da Administração Penitenciária. Então, o tema agora é a segurança. Perfeito. A segurança tem que ser vista também, né? Assim como a gente estava falando de saúde antes, então em vidas, a gente trabalha a saúde, prevenção, tratamento e reabilitação, né? Você tem que trabalhar fortemente a prevenção. O que não conseguiu ser prevenido você vai ter que tratar, e o que não tratou a tempo vai ter que reabilitar. Eu acho que segurança se pensa um pouco de forma semelhante. Ações de prevenção devem contemplar a integração do Estado com os municípios, a estruturação de um plano estadual de segurança é fundamental, e a articulação com os municípios para que eles estabeleçam seus planos municipais de segurança, e esses planos devem contemplar a melhor forma de integrar serviços. Só para dar um exemplo, o poder público tem braços no território que atingem a população, como escolas, postos de saúde, centros de referência assistência social, que atuam sobre a mesma população sem conversarem entre si. Então o posto de saúde detecta um problema de saúde que gera efeitos na família toda, o centro de assistência social identifica um processo de desintegração lá, de desestruturação de um núcleo familiar, e a escola vê as consequências disso na criança na sala de aula, mas não conversam entre eles para uma ação integrada para atacar esses problemas. Então a gente precisa promover em âmbito municipal e dessas estruturas com o Estado para uma política de prevenção efetiva, que evite a atração de crianças e jovens, principalmente, para o mundo do crime, porque para evitar que se associem ao crime, eles têm que ter o que perder. No final das contas é isso, né? Hoje eles não têm nada a perder. O crime é
sedutor nos benefícios que poderão trazer imediatos para eles, e o que o poder público oferece às vezes não faz nem sentido, né? O processo de ensino, a forma como a escola se relaciona com a sociedade, não aproxima e não seduz, vamos dizer, é pouco sedutora em relação ao que o mundo do crime vai poder proporcionar. Então, política de prevenção é fundamental. Na estrutura estatal de repressão ao crime, com a polícia militar, a polícia civil, você também tem que trabalhar melhor a integração entre essas forças policiais. Nosso candidato a vice-governador, aqui o delegado Ranolfo, fala insistentemente, de forma correta, nos 3 Is, né, como pilares da segurança: investimento, tem que ter recurso em infraestrutura, tem que ter a remuneração dos profissionais da área da segurança e tem que ter tecnologia sendo investida. Você vai ter que ter, junto do investimento, integração e inteligência. Inteligência especialmente para que você possa aplicar melhor o efetivo disponível nos horários, nos locais e de forma estruturada, estratégica, o efetivo disponível para atacar a criminalidade, e também garantindo elucidação de crimes, né? O delegado Ranolfo chama atenção quando foi chefe da Polícia Civil no Estado, estruturando a delegacia de homicídios, ampliou de cerca de 20% de elucidação dos crimes de homicídio para 70% o número de elucidação de crimes. Está certo o número aqui, né, Ranolfo? Senão a gente tem fact-checking aqui, a gente tem que estar... Então, 20% para 70% de elucidação dos crimes com a estruturação de uma delegacia especializada para homicídios. Então, isso também é a questão da inteligência que a gente está chamando a atenção. E o terceiro ponto, que entra a Secretaria da Administração Penitenciária, é como a gente identifica que outros estados atuam, porque é algo importante na área da segurança pública. Hoje nós temos uma estrutura de sistema penitenciário com alto número de defasagem de vagas, né, de déficit de vagas. Os números que nós temos acesso dão conta aí de cerca de 15 mil vagas de déficit de atendimento no sistema prisional gaúcho, e isso compromete a qualidade do processo de reinserção social. Nós não temos prisão perpétua e não temos pena de morte no Brasil, e nem defendo que exista. A gente tem que ter consciência de que isso, o nosso sistema penal não tem isso, então todos retornarão ao convívio social. É de interesse público que nós tenhamos um sistema penitenciário que não é como algumas pessoas possam apressadamente querer crer aí, são criminosos, joga lá dentro e azar o dele. Não é assim. Em primeiro lugar, por uma questão de dignidade humana, em segundo lugar, por próprio interesse da sociedade, de que a reinserção dele se dê desestimulando o retorno ao crime, né? E aí você tem que ter o Estado com forte presença, não apenas no entorno do presídio, mas dentro das alas, né? Com o domínio das alas dos presídios, em que não são poucas as denúncias de que muitas vezes facções criminosas dominam alas inteiras de penitenciárias gaúchas e no Brasil. Como fazer isso? Recursos do Fundo Penitenciário Nacional, se apura aí mais de 2 bilhões de reais disponíveis no Fundo Penitenciário pelo governo federal, e parcerias público-privadas também. Para exatamente isso que eu queria perguntar. O senhor considera a possibilidade de parcerias com o setor privado para a construção de presídios? E gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, porque como o senhor mesmo descreveu, há uma necessidade enorme em termos de estrutura de segurança, né, em termos de efetivo, por exemplo, de servidores, e uma necessidade muito grande também em termos de geração de vagas no sistema penitenciário. Como reverter isso diante da dificuldade financeira do Estado que todos nós conhecemos? A gente tem que buscar parceria do setor privado, né? Para investimento tem uma proposta que eu acho adequada, colocada aí, que está para ser votada hoje, inclusive, né? A questão do apoio da iniciativa privada para investimentos em estrutura, que eu acho que é interessante, especialmente se você considerar que você tem mínimos condicionais para aplicação em setores como saúde, como educação. Não há um mínimo condicional para aplicação em segurança, e não há um mínimo condicional estabelecido para investimentos, né, que é o grande desafio da máquina pública.
vai se comprimindo pelo gasto com o custeio a capacidade de investimento, que também, segundo dados da Secretaria do Tesouro Nacional, apontam no estado do Rio Grande do Sul cerca de 2% do orçamento que vai para investimento, quando outros estados investem 8%, alguns 10%, nós estamos investindo 2%. E isso é dinheiro que deixa de ir para estruturar escolas, investimentos em equipamentos e infraestrutura. Então você, na incapacidade que o Estado tem de promover sozinho esse investimento, nós temos que chamar o setor privado. Em parcerias público-privadas para investimento no setor penitenciário, especialmente nós conseguimos diluir no tempo, né, em 25, 30 anos de um processo de concessão nesse setor, a gente dilui a necessidade desse investimento, então o Estado consegue se financiar e também garantir a correta manutenção. Eu defendo que se coloque numa parceria público-privada os serviços de alimentação, de limpeza, outros, mas que a segurança propriamente dita seja feita pelos agentes penitenciários da SUSEP. Entendemos que como a administração penitenciária é um ponto nevrálgico da nossa segurança, o que se observou no Brasil foi um aumento do número de encarceramento, mas a não correspondente diminuição da criminalidade, o que nós estamos observando é que os presídios estão significando espaços de recrutamento para o crime organizado, para facções criminosas. Porque quem entra para lá sem ter uma facção passa a ter uma na medida em que a sua ala pode estar sendo dominada por uma facção criminosa. Então a gente tem que ter essa preocupação deste investimento, e por isso nós entendemos que uma Secretaria de Administração Penitenciária para estruturarmos a política para viabilizar esses investimentos que reduzam esse déficit e qualifiquem o nosso sistema penitenciário é fundamental, e além de qualificar na estrutura, em políticas públicas de reinserção desses apenados na sociedade. Nós fizemos lá em Pelotas a mão de obra prisional, um convênio com a SUSEP, utilizando apenados do regime semiaberto para reformas de unidades de saúde, para limpeza de sistema de drenagem na cidade, e com isso fomos preparando e qualificando os detentos do regime semiaberto para atividades profissionais, e também a própria sociedade, porque tinham reuniões dos apenados com as equipes das unidades de saúde para que eles se sentissem acolhidos e as equipes das unidades de saúde acolhessem efetivamente, para gerar esse sentimento de entrosamento, de não preconceito, que muitas vezes acaba também desestimulando a inserção correta na sociedade, né? E candidato, a gente sabe que hoje o tráfico de drogas ele é um grande câncer no nosso país como um todo, e aqui em Porto Alegre também, no Rio Grande do Sul também. O senhor tem alguma política específica de combate ao tráfico? O que pode ser feito nessa área? Assim, muitos candidatos falam até na descriminalização das drogas. O que o senhor tem em mente, assim, caso seja eleito governador desse estado? Acho que esse debate, né, ele passa muito pela questão nacional, inclusive descriminalização das drogas, e vamos ter que ter muita parceria do governo federal para controle de fronteiras. Nós temos longa fronteira terrestre aí com outros países, e esse controle de fronteiras é fundamental para o combate às drogas, não apenas as fronteiras do Rio Grande do Sul com outros países, mas a fronteira toda do país, do Brasil, né? Então, tenho muita expectativa, e é um compromisso do nosso candidato a presidente, inclusive o Geraldo Alckmin, ter um projeto de controle de fronteiras, inclusive com uma guarda nacional, apoiando os estados para esse enfrentamento do tráfico de drogas. Sem dúvida nenhuma, passa por aquilo que a gente já falou aqui. Eu preciso desestimular a inserção no mundo do crime, especialmente ligado ao tráfico, nas áreas de maior vulnerabilidade. Por isso entra estratégias de educação, de tempo integral, de apoio de assistência social, de oportunidades de trabalho para jovens em situação de maior vulnerabilidade, para que eles sejam seduzidos pelas coisas boas e não pelas coisas ruins, pelo mundo do crime. Toda essa estratégia de prevenção é fundamental, e de repressão, utilizando-se de inteligência, de articulação entre polícias, né? Aí no caso, desde a Brigada Militar, a Polícia Civil, a Polícia Federal, nesse caso também, para que de forma inteligente se possa fazer o combate ao crime organizado, especialmente ligado ao tráfico de drogas, que a gente sabe
a disputa pelo território que está acontecendo aí, né? Muitas pessoas observam, eles estão se matando entre eles. Não, mas isso transborda para a sociedade, né? E não podemos tolerar e assistir as facções, os grupos criminosos ligados ao tráfico de drogas na guerra entre eles por ocupação de território, que significa ocupar território pela ausência do Estado. Então o Estado precisa ocupar esses espaços. E uma das coisas que eu defendo é, a gente tem que romper com isso que tem acontecido historicamente no Estado, que é um governo permitir a redução, como ele faz o ajuste das contas nos 2, 3 primeiros anos, ele contém e restringe nomeações, e aí perde-se efetivo, e aí no último ano ele faz uma nomeação em massa lá, em grande volume, que gera alguma redução de criminalidade, mas depois que já explodiu no início do governo. Então você tem que ter uma política estruturada desde o primeiro ano de governo de reposição de efetivo. Nós temos que canalizar todo o esforço fiscal do Estado para a recomposição do efetivo na área da segurança pública, até porque do ponto de vista estratégico você não pode incorporar 4.000 policiais numa tacada só, pelo que isso significa de deficiência no processo de formação e principalmente depois lá no futuro, aposentadorias em massa também, né? Você perde inteligência e tudo mais. O ideal é fazer as incorporações de efetivo anualmente em menores grupos, garantindo que não haja a diminuição do efetivo. Candidato, o senhor já falou na criação da Secretaria da Administração Penitenciária. A minha pergunta é, qual vai ser o seu desenho administrativo uma vez eleito? O senhor vai ampliar o número de secretarias? Tem uma a mais ou o senhor vai diminuir? Qual é a sua ideia do ponto de vista que o senhor defende muito a otimização dos recursos públicos e tudo mais? Qual é o desenho do seu governo? Eu acho que o mais importante, né, o desenho do governo não é acabado na medida que você precisa refinar alguns dados. Eu defendo que a gente tem um plano de governo e temos um plano estruturado com os objetivos estratégicos e depois, num processo de transição, você faz o ajuste, na verdade, a sintonia fina, né, o refinamento desse plano de governo para a estruturação dessas políticas. Acho que tem que ter o cuidado para que não haja uma expansão da estrutura administrativa, especialmente dado o rigor fiscal que o governo precisa ter para o controle das suas contas. Precisa ter a otimização e eficiência dessa estrutura administrativa. Mas também tem que ter o reconhecimento de que uma estrutura muito enxuta pode penalizar determinadas políticas públicas, né? Acho que no caso da administração penitenciária, por exemplo, é pertinente que se tenha uma secretaria separada. E entendo que algumas políticas públicas, como a secretaria, como a área do esporte, por exemplo, também necessitam de uma atenção, porque inclusive para uma estratégia de enfrentamento da violência, o esporte pode colaborar muito, assim como a cultura também colaboram, enfim. Mas essa definição ela é refinada depois, mas não esperem de mim a criação de dezenas de secretarias para acomodação de interesses políticos. O que nós queremos é o desenho administrativo que melhor atenda às políticas públicas e principalmente a compreensão de que a maior parte das políticas públicas são transversais, elas permeiam as diversas secretarias e por isso um escritório de governança ligado ao gabinete do governador, que entendo precisa ter um mapeamento de todos os projetos. Você tem que ter os objetivos estratégicos definidos, para cada objetivo os projetos que vão atender aqueles objetivos estratégicos, o atingimento daqueles objetivos, cada projeto desdobrado ação por ação, com os prazos, as responsabilidades, as metas bem definidas, e um escritório de governança, né, de gestão e estratégia do governo ligado ao governador para que todos esses projetos tenham o correto andamento. O papel do governador é bater o bumbo ali para que o governo tenha o ritmo, faça o chamado follow-up, né, o acompanhamento de cada um dos projetos para garantir que eles cumpram os seus prazos na responsabilidade de cada um. Então, essa é a visão que eu tenho do governo, né? Eu não entendo que há uma necessidade de criação de muitos espaços novos de governo, mas algumas políticas específicas, como as que eu mencionei, merecem atenção. Candidato, eu gostaria de lhe questionar sobre dois pontos que dizem respeito à relação do governo estadual com o governo federal. O atual governo está em negociação com o governo federal sobre um acordo de recuperação fiscal, que
prevê uma série de medidas em troca de um alívio temporário no pagamento da dívida do Estado com a União. Lhe pergunto se o senhor levaria essas negociações adiante nesses termos, ou o senhor iria impor novas condições, novos termos nesse acordo, e também a respeito da Lei Candir, que é um passivo histórico da União com o governo do Estado. Como é que o senhor pretende retomar essa discussão de forma ao Estado receber o que deve? O acordo do regime de reparação fiscal nos termos que está, certamente não é o remédio que gostaríamos, mas é o possível neste momento. Entendo que, havendo a eleição de um presidente da República que garanta a retomada da credibilidade, da confiança no país, a gente pode negociar isso em outros termos. E entendo que este nome é o Geraldo Alckmin, né? O ex-governador de São Paulo, com a experiência e com a determinação e o apoio político para fazer as reformas que darão ao governo federal mais espaço para negociar em melhores termos com os estados. Porque hoje a limitação do governo central de fazer negociação com os estados nas suas dívidas é limitada por um quadro de falta de credibilidade do próprio governo federal, que tem um déficit aí de 140 bilhões de reais, pelo menos, nas suas contas públicas, que ele não está conseguindo superar. Tem um processo de crescimento do déficit da Previdência, que também não foi feita a reforma. Tudo isso dificulta o cenário no âmbito federal e compromete a capacidade do governo federal de fazer acordos em melhores termos com os estados, sob pena disso sinalizar afrouxamento da política fiscal e piorar a vida do Brasil em relação a investidores e ao mercado, porque sinalizaria um país que já está tendo dificuldade de cumprir os seus compromissos. Afrouxar ainda mais essas rédeas aí demonstra a possibilidade de não pagamento, não cumprimento das suas obrigações ali na frente. Então é determinante para que o Estado consiga negociar em melhores termos, na minha visão, que haja um presidente com a serenidade, com a tranquilidade, com a disposição de fazer as reformas, o apoio político, para que o Brasil recupere credibilidade. Se fizer a reforma da Previdência, entre outras, ganha-se credibilidade para que o governo federal possa negociar em melhores termos, inclusive com alongamento do prazo do não pagamento, que eu entendo que é uma das metas aí, né? Não é apenas 3 anos mais 3, talvez buscar isso de 5 mais 5, porque a grande missão para o Estado do Rio Grande do Sul é conseguir aproveitar esta janela de oportunidade para reestruturar não apenas as suas contas no que diz respeito à despesa, mas principalmente a sua economia, para que isso impulsione receitas, para que quando nós nos reencontremos lá na frente com o pagamento da dívida, nós estejamos em outra condição financeira, em outra condição econômica, com outro fôlego econômico para fazer frente às nossas obrigações. Senão, o regime de recuperação fiscal vai significar apenas o adiamento do colapso do Rio Grande do Sul. Empurrar por 3 anos mais 3, por 6 anos, e ali na frente voltarmos a pagar parcelas de uma dívida que a gente não vai ter condição. Então, a nossa determinação é conseguir, sim, negociar em outros termos, em melhores termos para o Estado, que não penalize serviços públicos, especialmente na área da segurança pública, que é essencial, reposição de efetivo, né? E claro, nas outras áreas também, mas é que são menos dependentes, tanto na educação. A manutenção do aumento do ICMS, que é uma das exigências do A manutenção da alíquota diferenciada do ICMS, eu defendo que seja por 2 anos, que é o período necessário que nós identificamos para poder estruturar uma revisão do sistema tributário em nível estadual, do ICMS, apontando uma perspectiva de redução de alíquotas, não apenas reduzindo para os patamares anteriores, mas reestruturando ele, revendo desonerações, revendo processos de isenção e tendo uma política de tributação do ICMS mais inteligente, revendo setores que são estratégicos para o desenvolvimento em inovação e tecnologia, por exemplo, no Estado, que precisam de incentivo, e outros setores que podem dar melhor colaboração e que, do ponto de vista de eficiência, de geração de emprego, estão sendo desonerados para algo que talvez às vezes não entregam de resultado econômico. Enfim, é uma revisão do sistema tributário que precisa ser promovida, e eu defendo que isso seja feito até o final do 2º ano de governo, quando a gente aprova então uma nova política de ICMS, permitindo a
estruturação de uma redução ao longo dos próximos anos para nos colocar em condições de competitividade com os estados com os quais competimos diretamente e os quais têm ICM menor do que o nosso, especialmente Santa Catarina, Paraná e São Paulo. Eu entendo que são estados com os quais competimos diretamente aí por investimentos. E Lei Candir, eu entendo que há uma discussão que precisa ser feita com o governo federal, mas não podemos alicerçar projeto de desenvolvimento para o Estado na Lei Candir, porque a Lei Candir, ela é muito falada, acho que é importante a gente repisar aqui, ela isentou de ICMS produtos de exportação, né? Então tudo que é exportado do Estado, sobre o que incidiria ICMS, deixa de incidir lá em 1996, mas os números apontam que o crescimento da arrecadação do ICMS no Estado foi maior do que o crescimento do PIB, o que sustenta o argumento, inclusive por parte da União, para não aceitar o que o Estado se julga, o que os defendem que dá um crédito de Lei Candir para o Estado em relação à União, seria esse crédito a simples estimativa do que seria o valor auferido pelo Estado em ICMS nos produtos que são exportados e que não é cobrado. Bom, mas isso está errado também, porque na verdade a gente exporta neste volume porque esses produtos têm condições de competitividade justamente por não terem ICMS. Se voltar a ter ICMS sobre esses produtos, provavelmente irá cair a exportação, porque vamos perder em competitividade em relação a outros países, enfim. Então essa conta de que tudo que é exportado cobrando esse ICMS gera um crédito presumido junto à União é uma conta errada, porque a redução do ICM gerou maior exportação e gerando maior exportação gerou maior produção, que gerou ICMS internamente. Então, uma longa discussão e que é difícil, muito difícil, ver que ela se resolva, especialmente considerando que a União tem para resolver 140 bilhões de déficit no seu orçamento e que a Lei Candir, no número que eu tenho apresentado, estou dando bastante trabalho para quem faz as análises dos números aí depois, nos números que eu tenho apresentado somariam aí cerca de 300 bilhões de reais se somarmos os estados exportadores de crédito junto à União. Bom, se a União já tem que resolver 140 bilhões de reais de déficit, ela vai, e não está conseguindo reduzir o seu déficit anual, dificilmente ela vai rever Lei Candir e créditos junto aos estados, o que vai lhe gerar uma obrigação de 350 bilhões. Então eu defendo que a gente faça a discussão para que esse assunto possa ser resolvido e se gere ao Estado o apoio fiscal necessário, mas não posso projetar uma política de investimentos no Estado que dependa disso. Até porque uma possível negociação disso que gerasse para o Estado um crédito certamente nos afastaria das medidas que nós temos que fazer de reestruturação nossa. Se entrar um dinheiro novo agora, 30 bilhões de reais, vamos dizer assim, não tenho dúvida que o Estado será desincentivado a discutir as reformas estruturantes que precisa fazer para ter as suas contas em dia. Deixa de ter problemas no curto prazo e aí as reformas vão ficando lá para frente quando estoura de novo o problema estrutural. Então não pode ser visto como forma de mascarar os nossos próprios problemas. Vamos resolver o que nós temos internamente, vamos discutir as questões estruturais do governo do Estado, fazer as parcerias com o setor privado, impulsionar a nossa economia e vamos buscar também esses créditos que certamente vindo, mesmo que em parte, serão interessantes para o Estado. Candidato, o senhor já falou antes a respeito do seu olhar sobre a TVE e a extinção da Fundação Piratini. Eu queria lhe ouvir um pouquinho mais a respeito qual é a sua opinião a respeito da extinção das fundações feitas pelo governo Sartori e se o senhor aprova todas elas do jeito que foram feitas, ou me refiro porque alguns candidatos em debate defendem a revogação da extinção, né, de algumas fundações. Qual é o seu pensamento sobre isso? Eu entendo que isso é um capítulo superado, né? Embora haja discussão em nível judicial sobre a manutenção dessas fundações, é algo que tem que ser resolvido junto à justiça, mas acho que devem ser mantidas as extinções. Embora algumas eu visse com alguma reserva, né? A preocupação não é ter a fundação ou não ter a fundação, é ter a política pública que ela provê. E se a melhor forma for tendo a fundação, elas foram estruturadas, especialmente, boa parte dessas fundações, na década de 80, algumas delas, como forma de
porque naquele período as fundações tinham maior liberdade para contratações, não incidia sobre eles determinadas restrições sobre elas, as fundações que incidiam sobre a administração direta, mas depois se estabeleceu para as fundações os mesmos critérios na sua gestão do que para a administração direta, então deixou de fazer sentido que fosse via fundação. Então tem que ser visto caso a caso. Entendo que alguns casos, como a FEE, por exemplo, proviu informações importantes para o governo do Estado, mas que podem ser providas de outra forma, via administração direta também, ou eventualmente com a contratação das consultorias especializadas via iniciativa privada, quando necessário. Mas acho que é importante ter essa clareza, né? O que justificou a criação da fundação em um determinado momento histórico não necessariamente se sustenta nos tempos atuais. E a maior parte delas foi estruturada porque fundações tinham outro regime de funcionamento jurídico que facilitava o gerenciamento por ter menos restrições de contratações do que a administração direta. Mas isso acabou na medida em que foram incorporadas para a administração indireta, ou seja, as fundações, as mesmas regras de contratação, de compras, de contratos que a administração direta tem que respeitar. Candidato, chegamos ao tempo de 1 hora de entrevista. A partir de agora, então, 15 minutos para as perguntas feitas pela plateia, pelos nossos convidados. Pergunta de Nilson Souza da Ari. Número 1, reeleição. Como fez em Pelotas, o senhor, caso eleito, se compromete em não tentar a reeleição? Eu entendo que a reeleição não é boa no nosso sistema político e a minha disposição é de não concorrer à reeleição novamente. Eu vou trabalhar para formar lideranças que possam dar seguimento. Continuo com a mesma compreensão e não pretendo concorrer à reeleição. Não é uma questão apenas de compromisso, né? Eu digo, meu compromisso é buscar viabilizar outras lideranças, até porque a gente sabe o quanto que isso exige da vida pessoal, profissional, da dedicação integral a essa causa. Eu tenho toda a disposição para fazer isso nesses próximos 4 anos, tenho todo o gás e energia e entendo que é necessário depois, para os 4 anos seguintes, entrar uma nova energia, um novo gás, uma nova pessoa. Acho que isso é interessante, não precisa ser a mesma pessoa. Temos que fugir dessa questão do salvador da pátria, né? Sempre uma pessoa que resolve sozinha os problemas todos. Não é sobre uma pessoa, é sobre um projeto. E esse projeto pode estar sob a liderança de outras pessoas. Mais uma pergunta de Nilson Souza. Alianças políticas, que contrapartida dará aos partidos que o apoiam? As contrapartidas legítimas, a participação na estruturação das políticas de governo. Nós temos um sistema que é fragmentado politicamente. Hoje são 13 bancadas na Assembleia Legislativa e para se poder formar maioria para aprovação de projetos de emendas constitucionais, por exemplo, que se exige 33 deputados estaduais em 55, você tem que juntar cerca de 8 ou 9 partidos para formar essa maioria. Então não tem como nós fazermos política desprezando esta fragmentação, e você precisa formar base, porque o governador é um proponente da agenda. O verdadeiro fórum das decisões que vão definir o futuro do Rio Grande do Sul é a Assembleia Legislativa. Então nós temos que ter capacidade política, assim, de formar esta maioria, e formar essa maioria no entendimento, no consenso estratégico, né? Quais são as prioridades para o Rio Grande? Investimento em infraestrutura, revisão das estruturas do Estado para podermos tornar mais eficiente a máquina administrativa, gerar a contenção das despesas que estão tomando conta do nosso orçamento, sem prejuízo dos serviços públicos. Então são reformas estruturantes que precisam ser promovidas, que vão precisar passar pela Assembleia. Então esta é a nossa agenda. O importante é que toda a política e a formação da base parlamentar seja feita em torno do projeto e das prioridades do governo. O que não se pode fazer, e que eu não aceito na política, é formar base de sustentação apenas com interesse eleitoral ou com evitar que o governo tenha crises. E aí você tem que identificar quais são as pautas que motivam a cada um dos partidos, a cada um dos parlamentares, e poder fazer as legítimas concessões às suas pautas. Mais uma vez eu saliento, porque a gente não pode ter concessões nas moedas que nós temos assistido na política nacional.
ou em dinheiro corrente, ou nos cargos. Não, eu quero entender. As pautas que motivam cada um dos deputados são estas? É a sua região? O que é que eles entendem como prioritário? E vamos construir as pautas que lhes motivam em contrapartida, obtendo o apoio à agenda de reforma e estruturação do Estado que nós precisamos promover para melhorar o Estado do Rio Grande do Sul. Candidato, pergunta de Flávio Dutra. O que pode ser feito para compensar os problemas em Rio Grande e na Zona Sul com a situação do polo naval? Tem projetos específicos para a metade sul? Passa pela metade sul a estruturação a qualificação da infraestrutura, né? A BR-116 é estratégica para o desenvolvimento da metade sul, as obras seguem num ritmo muito lento, e infelizmente o governo do estado não tem entendido isso como algo estratégico para o Rio Grande do Sul e pouco se impõe junto ao governo federal para garantir os investimentos. O governo federal tem colocado na necessidade de cerca de 600 milhões de reais para a conclusão da obra. Neste ano, originalmente se previam cerca de 50 milhões de reais no orçamento do Estado, do governo federal, perdão, e com alguns acréscimos chegará em torno de 90 milhões de reais de investimento. Ou seja, neste ritmo aí, a obra levará mais 6 a 10 anos, dependendo do que o governo federal vai colocar no orçamento. Então, isso não pode continuar assim. A gente tem que viabilizar esses investimentos por parte do governo federal, porque a logística que liga a região metropolitana, onde boa parte das indústrias está, e a região do Porto de Rio Grande é estratégica para que se possa desenvolver o estado como um todo e a metade sul também. Aliado a isso, a gente tem outros problemas no Porto de Rio Grande que eu recebi, por exemplo, declarações quando fui visitar a Associação Brasileira da Indústria de Calçados, a Bicalçados, que mandam parte das suas cargas da sua produção para o Porto de Rio Grande sem ter a segurança de que conseguirão lá embarcar, porque pelos problemas de dragagem no canal que dá acesso ao porto, os navios têm dificuldades, dependendo das condições climáticas, de sair ou de atracar, e aí algum navio que vai buscar aquela carga ali, porque ele tem data certa para entrar no Porto de Santos, ele segue direto para o Porto de Santos sem parar no Porto de Rio Grande. E a carga que foi enviada para o Porto de Rio Grande volta por meio rodoviário e segue por meio rodoviário para o Porto de Santos. Isso acontecendo repetidas vezes tira a nossa competitividade, porque vai se impondo um custo a quem produz no Rio Grande do Sul, que daqui a pouco começa a pensar, bom, eu vou me instalar logo em São Paulo, perto do Porto de Santos, porque eu já produzo lá e já tenho melhores estradas, tenho o porto funcionando, tudo isso compromete a competitividade do Rio Grande do Sul. Então a metade sul forma excelência de mão de obra. Nós estruturamos lá em Pelotas um parque tecnológico, investimento da prefeitura e articulação para a ocupação com as universidades, pela formação de mão de obra que temos na Universidade Federal do Rio Grande, na Universidade Federal de Pelotas, no Instituto Federal de Ciência e Tecnologia, na Universidade Católica de Pelotas. Forma-se muito conhecimento. A gente precisa ter um ambiente que gere investimento a partir desse conhecimento que lá é gerado. E esse ambiente passa pelo tripé que nós falamos: infraestrutura adequada, burocracia reduzida e carga tributária também dentro do patamar aceitável. Candidato, temos ainda 7 minutos. Pergunta de Luiz Adolfo, presidente da ARI. Qual a principal crítica que o senhor faz ao governador Sartori, seu adversário nesta campanha de 2018? A imprensa gosta de fazer os confrontos, né? Tá bem. Eu acho que o governador tem boa intenção, respeito, acho que ninguém tem questionamento em relação ao caráter do governador. Tanto é que o PSDB participou do governo. E então, quando participou do governo, não participou para apoiar o governador, participou para dar o seu apoio ao Rio Grande do Sul. Nós, no primeiro turno da eleição passada, apoiamos no primeiro turno e participamos do projeto da senadora Ana Amélia. Aquele foi o projeto que originalmente nós participamos, ajudamos a estruturar, mas no segundo turno, diante de duas opções apenas, você tem uma eleição plebiscitária de segundo turno, né? Um caminho ou outro. O governador da época, que era o governador Tarso Genro, que nós entendíamos estava aprofundando o problema fiscal do Estado, com gastos de saque do Caixa Único, estruturando gastos permanentes, sustentando com recursos finitos dos depósitos judiciais,
Isso foi uma grande irresponsabilidade, aprofundou muito o problema do Rio Grande do Sul naquele período. E a outra opção era o governador Sartori. Eu entendo que o grande problema do atual governo foi ter demorado demais a apresentar políticas de reestruturação da máquina administrativa. Isso tem que ser feito no início do governo, nos 6 primeiros meses. A nossa determinação é, ganhando a eleição, usar o processo de transição para o refinamento dos projetos que serão apresentados para a Assembleia dentro dos 6 primeiros meses de reestruturação da máquina administrativa, para que possamos ter o espaço político privilegiado que o governo tem, que são os seus 6 primeiros meses de mandato, especialmente porque é quando os partidos políticos, os deputados estão ainda distantes da próxima eleição, que são as eleições municipais, e podem se dedicar a essas pautas que terão sempre enfrentamento de interesses, né, porque sempre vão enfrentar o status quo e a forma como as coisas estão estruturadas, em que alguém está ganhando. E isso naturalmente gera alguns confrontos. A nossa disposição de fazer isso com diálogo, com disposição de buscar um consenso, como a gente chama, um consenso estratégico em torno dessas pautas, mas sabendo que sempre haverá reação. E acho que o grande problema do atual governo foi não ter feito isso no início do mandato. Deixou para depois das eleições municipais, quando já tinha pouco capital político e pouco apoio parlamentar. Candidato, pergunta da Patrícia, do site coletiva.net. Qual a política pública substituirá a Fundação Piratini? Mais uma vez eu insisto, acho que a gente tem que estruturar em parceria com o setor privado. A Fundação Piratini existe, tem a concessão do canal e tudo mais. Se isso é algo que o Estado tem, você pode estruturar um serviço que atenda, entendendo que é de interesse público. Eu entendo que é de interesse público, que possa haver conteúdo gerado ligado a questões educativas, principalmente, culturais, de integração regional do Estado, e isso pode estar estabelecido num processo de concessão, num processo de parceria público-privada, mas não necessariamente ser operado pelo público, né? Porque a operação pelo público é um problema. Ser operado diretamente pelo governo é um problema. O Estado não precisa operar, controlar, ele fiscaliza, ele regula, ele orienta, mas não precisa operar diretamente. Então eu estou defendendo aqui que a gente possa fazer esta concessão à iniciativa privada que opera, que trabalha os temas em parceria com o setor público. Mais uma pergunta da Patrícia. Como será a atuação nas redes no seu governo, caso eleito? Nas redes sociais? Isso. Nós fizemos lá em Pelotas, acho que o grande desafio de governos hoje é que você tem, a partir das redes sociais, uma sociedade ávida por ser protagonista, né? O que as redes proporcionaram, a internet proporcionou? Antes a comunicação era caminho de mão única. Vocês também, todos na imprensa, tiveram que se atualizar nesse processo todo, porque era caminho de mão única. Se levava o conteúdo. Claro que vocês recebiam também os telefonemas, as demandas, mas agora a interação ela é direta, né? Instantânea. E isso demanda, esse caminho de mão dupla tem que ter resposta. O que nós fizemos lá em Pelotas, por exemplo? Nós estruturamos consultas online, plebiscitos online, através de aplicativos. O Colab foi um aplicativo que nós identificamos como o melhor para nós utilizarmos nesse sentido, em que as pessoas podem tirar a foto do problema, encaminhar para a prefeitura, abre rapidamente o protocolo, e se há interação do poder público dando a resposta, isso vai dar para resolver, isso não vai dar para resolver, isso vai resolver em tanto tempo, é isso que a Secretaria disse. O importante é ter resposta para o cidadão. Então, as redes sociais, elas impõem uma postura de governo em que ele não apenas despeja conteúdo para ser consumido, mas sim que ele promove a interação da sociedade com o governo. Então você tem que ter uma estrutura e a capacitação nas diversas pontas, foi isso que a gente faz lá em Pelotas também, que a gente tem que fazer no Estado, em que todas as secretarias estejam capacitadas para dar essas respostas aos interesses da sociedade. Vem a demanda, você tem que se abrir para a demanda e você tem que dar resposta a essa demanda da sociedade,
algo que eu aprendi bem em governo é que a melhor resposta depois do sim é um não rápido. O que não dá é para ficar enrolando, né? Ficar naquele vamos ver, vai talvez, quem sabe. Bom, a gente tem que dizer, vai dar para fazer ou não vai dar para fazer? E as secretarias têm que ter essa capacidade de responder o mais rapidamente para que não se frustrem expectativas da população. A minha grande preocupação com rede social é essa. Um governo que se abra para sofrer as interferências da sociedade, mas que não fique mais lento por causa disso. Porque um governo que se abre e dialoga mais, ele erra menos e acerta mais. Ele não pode deixar que o diálogo seja um diálogo estéril, em que a gente não saia do lugar. Fica apenas debatendo, um governo que se relaciona bem, ok, interage bem, mas é pouco efetivo. Não, tem que ter efetividade. Discute, debate, melhora aquela política pública, toma decisão e faz acontecer. Obrigada, candidato. Chegamos ao tempo estipulado de 1h15. Em nome da Associação Rio Grandense de Imprensa, eu quero agradecer a presença de todos vocês. Agradecer também ao candidato Eduardo Leite, do PSDB, pela disponibilidade de estar participando dessa entrevista e ajudando nesse processo democrático. É preciso conhecer as propostas para poder avaliar bem quem a gente vai votar, né, candidato? Muito obrigada, então, pela presença de todos vocês. Obrigada também aos colegas jornalistas convidados.